Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, queria trazer uma palavra de Deus ao teu coração a respeito do jejum. Me chamo Lucas, conhecido mais aqui no YouTube como Menino Cristão. Fique comigo até o final para que você possa descobrir um pouco mais a respeito desta arma poderosa que Deus nos deu. O jejum é algo muito forte, algo muito poderoso que precisa ser realizado pelos cristãos. Ainda mais nos dias de hoje, que estamos enfrentando uma luta espiritual muito grande, onde o inimigo tem se levantado furiosamente contra a igreja e contra o povo de Deus. Nós precisamos nos posicionar. O povo de Deus precisa se posicionar diante dessa situação. Nós vemos o inimigo tomando posições, tomando cidades, tomando várias e várias pessoas, e nós não podemos ficar parados. Nós somos deste mundo sal e luz. Nós precisamos fazer a diferença e precisamos nos posicionar contra as trevas. Jesus não nos chamou à toa. Jesus nos chamou para fazer a diferença em obediência e também em santidade. Quero falar a ti a respeito do jejum, que é uma arma muito poderosa que vai te ajudar a conseguir viver e fazer o que Deus tem te chamado nessa terra. Tu verás como a tua vida vai mudar, como tu irás estar cada vez mais próximo do Senhor e como grandemente Deus irá te usar. Pois quando você passar a jejuar, seu nível espiritual irá mudar. Quando você passar a jejuar, você vai ver como a tua vida irá mudar. Estou falando de algo sério, verdadeiro, e espero que você possa entendê-lo neste vídeo. Bom, o jejum é algo forte, é algo poderoso, que precisa ser feito e realizado pelos cristãos. É algo que ajuda os cristãos a vencer o mal, a vencer as trevas e também a vencer o pecado. Mas o que é o jejum? Começamos aqui. O que é o jejum? O jejum nada mais é do que simplesmente o ato da pessoa ficar sem comer, sem beber também, ou ficar apenas sem comer, bebendo água, ou ficar comendo coisas leves e bebendo água durante um certo período de tempo. Existem 3 tipos de jejuns, não apenas um. Irei te explicar quais são eles no decorrer destes vídeos, para que você possa ter total entendimento de ambos. Agora que nós sabemos o que é o jejum, sabemos que o jejum nada mais é do que o ato de ficar sem comer, sem beber, nada mais é do que ficar sem ingerir algo. Por que então nós devemos jejuar? Por que então nós devemos ficar sem comer? E por que ficar sem comer vai fazer com que a gente se aproxime mais de Deus, com que a gente se fortaleça mais na presença de Deus e com que a gente vença as trevas? Por quê? Bom, é simples. O jejum, ele, por ser uma arma espiritual, assim como a oração e a palavra de Deus, ele nos traz o benefício de estar mais conectado com Deus. Quando a gente passa a jejuar, orando e lendo a palavra do Senhor, a nossa sensibilidade espiritual aumenta, a nossa comunhão, nosso contato com Deus aumenta. Nós podemos passar a ouvir a voz de Deus com mais clareza. O jejum é algo muito forte que vai te dar força também para vencer pecados, para vencer desejos malignos, desejos pecaminosos e andar em santidade. E eu separei aqui 3 pontos para te explicar o porquê tu deves fazer o jejum. Acompanhe comigo. Primeiro ponto: o jejum serve para nos aproximar de Deus através do arrependimento. Quando a gente passa a jejuar, a gente não está ficando apenas sem comer. Quando a gente diz que vai fazer um jejum para Deus, a gente não está ficando apenas sem comer. Estamos fazendo um sacrifício para Deus. E quando a gente realiza esse sacrifício, fazemos em forma de arrependimento. Se arrependendo de nossos pecados, buscando a misericórdia de Deus, buscando o favor de Deus, buscando a graça de Deus, buscando a ajuda de Deus. Por isso que o jejum traz tantos benefícios para a nossa vida. Porque quando a gente decide deixar de alimentar a nossa carne para alimentar o nosso espírito, a gente vai receber muitas e muitas bênçãos da parte do Senhor. E também
fortificações e níveis espirituais elevados. Segundo ponto, para que você saiba o porquê deves jejuar. O jejum aumenta o nosso nível espiritual. Pense comigo, se o jejum fosse algo que realmente não fosse importante, Jesus não teria jejuado antes de iniciar o seu ministério. Mas nós vemos Jesus Cristo jejuando. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Nada comeu durante estes dias, antes de iniciar o seu ministério. Antes de passar a pregar, antes de passar a curar e a expulsar os demônios, operar no poder de Deus, Jesus jejuou. E nós não queremos jejuar. Se o próprio Senhor Jesus jejuou, deu o exemplo de que devemos jejuar, devemos mostrar dependência de Deus, nós também precisamos assim fazer. Nós temos Jesus como nosso exemplo. E se Jesus fazia, precisamos também fazer. O jejum também demonstra dependência, além do arrependimento. Dependência de Deus. Quando a gente ora, a gente mostra que a gente precisa de Deus e que a gente é dependente de Deus. Quando a gente lê Bíblia, também. E quando a gente jejua, ainda mais, porque a gente se disponibiliza a deixar de fazer e agradar nossas vontades, só para se aproximar mais do Criador. Terceiro ponto, o jejum traz avivamento pessoal e coletivo. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: o Senhor diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter de seus maus caminhos e me buscar, né, eu perdoarei seus pecados, sarei a sua terra, está escrito lá. Isso significa o quê? Um avivamento. Significa uma renovação da parte do próprio Deus. Algo que eu acho incrível também é que Neemias, antes de reedificar os muros de Jerusalém, ele esteve orando a Deus e jejuando a Deus por causa daquele fato, por causa daquele caso. O jejum está presente desde os tempos antigos e também não pode ser esquecido nos dias atuais. Ainda mais nos dias atuais, que são os dias que nós estamos vivendo e percebemos que estamos caminhando para o fim. É algo, é fato. Meu irmão, jejue, se consagre, busque mais a Deus. Faça a diferença aonde tu estiveres. Faça o que Jesus diz, seja sal, seja luz. Em nome de Jesus. Agora, eu quero falar a ti a respeito dos 3 tipos de jejuns que existem. Já te citei algum exemplo lá no início do vídeo, porém com mais detalhes irei te dizer agora. Primeiro jejum que existe dos 3 é o jejum chamado parcial. E esse jejum nós vemos lá no livro de Daniel, quando Daniel decidiu fazer a Deus um sacrifício. Ele sacrificou para Deus durante 3 semanas o comer carne e alimentos saborosos e desejáveis. Durante essas 3 semanas, que seriam 21 dias, ele apenas bebeu água, comeu verduras e legumes. Nada desejável colocou em sua boca. Esse é chamado o jejum parcial. Jejum parcial é quando você não come coisas pesadas, mas sim coisas leves, ou quando você tira coisas saborosas da sua rotina diária para estar realizando a Deus um sacrifício em prol de alguma coisa. Pois nós não podemos jejuar somente por jejuar. Existe a necessidade de haver um objetivo para o nosso jejum. E o jejum pode ser feito por vários objetivos, mas o principal, ou melhor, os principais, é buscar a Deus e arrependimento. O jejum normal. Esse é o segundo jejum dos 3 tipos de jejuns existentes. O jejum normal é o jejum que Jesus realizou quando estava lá no deserto. Quando ele fez 40 dias e 40 noites, não comeu, mas a palavra de Deus não diz que ele não bebeu. Por isso se chama jejum normal. É o jejum no qual você só pode beber água. Nada mais tu poderás ingerir, além de água. Esse é o jejum normal. Jejum que você apenas bebe água. Depois irei te explicar como você fará estes jejuns. Estou explicando o que eles são e logo como fazemos. Agora, existe também o jejum total. O jejum total é o jejum que Esther fez e também o jejum que o apóstolo Paulo fez. Esther fez esse jejum com o objetivo
com o propósito de buscar o favor de Deus numa situação extrema, onde o povo judeu, onde o povo de Deus estava ameaçado de ser exterminado. E Esther jejuou, Esther se posicionou. E neste jejum total não há comida e nem bebida. Tu não come e não bebe. Esse é o jejum que eu digo que é o mais forte que tem. É o jejum total, é o jejum que não se come e não se bebe. E ele na Bíblia é relatado apenas realizado durante 3 dias, no máximo. Também vemos lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo realizando este jejum. O apóstolo Paulo fez este jejum após ter tido um encontro com o Senhor Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, caiu no chão, perdeu a visão, ele lá na casa, não me recordo de quem, estava jejuando durante 3 dias. Não comeu e não bebeu durante 3 dias, em arrependimento, evidentemente, ao Senhor. Agora, como fazer o jejum? Eu já descobri que é importante eu fazer um jejum. Já descobri que eu preciso jejuar para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu venha vencer pecados, para que eu venha andar em santidade, para que eu venha fazer a diferença. Descobri também os 3 tipos de jejum que existem, mas como que eu faço? Vou te explicar neste momento. Acompanhe comigo. O jejum, ele precisa ter início, meio e fim. O início do seu jejum, você já escolheu qual jejum vai fazer, se o parcial, parcial, se o normal, normal, se o total, total. Tu vai falar com Deus. Coloca o joelho no chão e diga para Deus: Senhor, a partir de agora, estou iniciando um jejum total. Estou iniciando um jejum total. Estarei seguindo em jejum a partir deste horário até este horário. Tu que determinas o horário em que vai entregar o jejum para Deus. Se você iniciar o seu jejum às meia-noite, antes de dormir, você vai marcar o horário de entrega no próximo dia. Só que você não pode fazer um jejum só dormindo. Tem que estar acordado. Então você inicia o seu jejum às meia-noite e segue, por exemplo, até às meio-dia. Acorda cedo, faz a oração da manhã, lê a palavra, cumpre os seus deveres e quando der meio-dia, tu entrega. Mas durante o jejum, tu também não pode perder a paciência. Tu tem que ficar muito em vigilância para que o seu jejum não seja perdido, não seja quebrado. Seu jejum teve início, seu jejum teve meio, seu jejum teve fim, vigiou, ok, amém, entrega ao Senhor. Quando der meio-dia, você coloca o joelho no chão e fala para Deus: Senhor, eis o jejum que falei que iria fazer ao Senhor, cumpri o horário, estou agora entregando o jejum ao Senhor, para que o Senhor possa receber, me fortalecer, me abençoar. Você fala para Deus o propósito que era o jejum. Também você explica para Deus o porquê que você fez o jejum, se você fez pela sua família, se você fez por si, se você fez pela igreja, se você fez pela libertação de alguém, pela cidade. Você fale, diga a Deus o porquê jejuou e também entrega. Mas na hora de iniciar o jejum, você deve dizer também o porquê vai jejuar. Amém? O jejum tem que ter um propósito e o principal deles é buscar a Deus e arrependimento. Guarde isso. Nunca jejue por coisas que não te edificarão em nada e também por coisas que não tem nada a ver com Deus e com as coisas de Deus. E eu queria contar também um testemunho para você que me ouve neste momento. Eu, quando passei a jejuar, confesso a ti que minha vida espiritual mudou bastante. Tenho 16 anos apenas. E quando eu passei a jejuar, que foi logo no início da minha conversão, minha vida espiritual simplesmente mudou grandemente. Minha comunhão com Deus aumentou, minha intimidade com Deus aumentou. Passei a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Sim, Deus fala comigo. Tem muita gente que diz que Deus não fala com o homem, que Deus não fala com o ser humano. Isso é mentira, porque Deus fala sim com o homem. Lá no livro de Atos, por exemplo, Deus fala com os homens, quando ele diz para ser separado Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha separado e chamado eles. Então nós precisamos entender que Deus fala sim com o homem. E quando a gente passa a jejuar, o nosso nível espiritual aumenta, nossa comunhão com Deus aumenta, nós passamos a estar mais próximos de Deus, nós conseguimos vencer o mal, vencer as tentações com mais facilidade e fazer a vontade de Deus também com mais facilidade, com alegria. Porque o que impede a gente de viver e fazer a vontade de Deus é a nossa carne, são os nossos desejos pecaminosos. E a gente precisa vencê-los através do jejum, da oração
e da palavra. Às vezes, somente oração e palavra não será suficiente para vencer os seus desejos carnais. Mas quando tu passares a jejuar, tu vai ver como que a tua carne estará aqui na palma de tuas mãos, no seu domínio. Isso é muito importante para a nossa vida. Espero ter te ajudado. Espero ter te abençoado com esta palavra. Se você não jejuava, passe a jejuar. E depois me conte nos comentários um testemunho seu do que houve e do que aconteceu. Talvez no primeiro não haja assim, mas conforme você for fazendo constantemente e frequentemente, verás como as coisas irão mudar. Obrigado por ter assistido até aqui, que Deus possa te abençoar. E fique atento aos próximos vídeos. Se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.